Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Moura, presidente da ADESC. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações, tá? Para você saber sempre que estiver chegando um vídeo novo, tá? Então vamos lá para a quarta aula. A gente vai falar agora, pessoal, sobre os órgãos públicos. Então vamos lá. Órgãos públicos. Diversas foram as teorias, pessoal, ao longo dos tempos, que tentaram explicar o fundamento lógico para que um agente público pudesse atuar em nome de uma determinada entidade estatal. A primeira delas foi a teoria da identidade, segundo a qual o agente, o órgão público, seria uma unidade inseparável, de forma que o órgão público era o próprio agente. Não tardou para tal teoria fosse contestada e descartada. Se admitíssemos a sua existência, como explicar a manutenção do órgão com a possível morte do agente público? Posteriormente, tivemos a teoria da representação, fortemente influenciada pelo direito civil e que afirmava que o Estado não era mais do que um ser incapaz, necessitando assim de representação por parte do agente público. Mas se tal teoria fosse levada a sério, como explicar o fato de o Estado, sendo incapaz, poder nomear seus próprios agentes? Pela teoria do mandato, o Estado e a agente atuavam numa espécie de contrato de representação, com a agente recebendo delegação para atuar em nome do Estado. Foi uma teoria que trouxe alguns avanços importantes, mas que não conseguiu explicar, por exemplo, em qual momento e de que forma seria realizada a outorga do mandato. Por fim, surgiu a teoria do órgão, também conhecida como teoria da imputação, segundo o qual o agente público, ao exercer as suas atribuições, atua em nome do Estado e do órgão no qual exerce suas atribuições. Assim, se houver qualquer tipo de prejuízo ou lesão na atuação do agente, o órgão e não o agente é que será responsabilizado por tal atuação. Esta teoria é atualmente aceita por praticamente todos os autores brasileiros, por isso mesmo é utilizada em nosso ordenamento jurídico. Muito importante saber sobre essa teoria, tá bom? Próximo slide. Classificação. Os órgãos públicos podem ser classificados de acordo com diferentes critérios. Neste ponto, temos que fazer uso das disposições de Eli Lopes Meireles. Para esse autor, os órgãos podem assumir três tipos de classificação, pessoal: quanto à posição hierárquica, quanto à estrutura e quanto à atuação funcional. Quanto à posição hierárquica, independentes ou primários são aqueles originários da Constituição Federal, estando na cúpula de cada um dos poderes. Tais órgãos não estão sujeitos a nenhum tipo de subordinação, possuindo ampla liberdade de atuação e tendo a maioria de suas atribuições previstas na própria Constituição. Quais são os exemplos que a gente tem? São órgãos independentes à presidência da República, o Ministério Público, os tribunais do Judiciário e os parlamentares. Todos os órgãos em questão ocupam o posto máximo dos respectivos poderes, possuindo ampla liberdade no que se refere à forma de como devem exercer suas atribuições. Continuando. Quanto à posição hierárquica, autônomos estão imediatamente abaixo dos órgãos independentes, possuindo autonomia e capacidade de planejamento de suas ações com certa liberdade. Tais órgãos estão localizados na cúpula da atividade administrativa, possuindo algumas peculiaridades do fato de terem autonomia administrativa, financeira e técnica. Os exemplos, pessoal, são órgãos autônomos, os ministérios, as secretarias estaduais e municipais. Tais órgãos, ainda que não estejam na cúpula dos respectivos poderes da República, estão na cúpula da atividade administrativa realizada por cada um deles. Assim, no âmbito federal, o Poder Executivo possui como órgão de cúpula o Presidente da República, órgão independente, para chefiar toda a atividade administrativa federal. O presidente nomeia ministros de estados, quais, dentro de suas áreas de atuação, estão na cúpula da atividade administrativa. Os superiores são aqueles que, subordinados aos órgãos autônomos, assumem
função de direção e controle. No entanto, não detém autonomia para suas atividades, motivo pelo qual deve obediência hierárquica aos órgãos autônomos. Diferenciam-se deste, no entanto, por não possuir autonomia administrativa, financeira e técnica. Exemplos clássicos, pessoal, são as procuradorias administrativas e judiciais, os gabinetes, as coordenadorias e as superintendências. Subalternos são órgãos com pouco poder decisório, possuindo dentre as suas atribuições as tarefas de mera execução. Como exemplos, podemos citar as repartições públicas em geral, como setor de protocolo e seção de documentação. Quanto à estrutura, no que se refere à estrutura, os órgãos públicos podem ser classificados em simples ou compostos. Vamos falar sobre eles. Pronto, pessoal, vamos falar. Simples ou unitários são aqueles constituídos apenas por um centro de competência, não possuído por isso mesmo divisões internas. Tá? Então, a administração ou as tarefas deles são concentradas. Tópico, termo, aliás, que a gente viu na aula passada. Tá? Não necessariamente centralizado ou descentralizado. Ele falou aqui da questão de concentração ou desconcentração de competência. Então, a gente está vendo aqui que são aqueles constituídos por apenas um centro de competência, então ele é concentrado. Não possuído por isso divisões internas. Ressalta-se que deve ser feita a ressalva que o número de agentes ou servidores não influencia na classificação do órgão como simples ou composto. Desta forma, podemos ter um órgão simples apenas como agente público ou então com diversos servidores. O que é levado em consideração para a classificação como simples é a inexistência de subdivisões internas. Exemplo de órgão simples com apenas um agente público é o órgão formado por um magistrado do trabalho. Exemplos de órgãos simples com vários servidores é o setor de cadastro, de protocolo, de uma administração pública. Nesta situação, ainda que o órgão seja exercido por várias pessoas, não há subdivisão entre suas atividades. Compostos. Os órgãos compostos são constituídos por diversos órgãos menores que juntos formam um órgão maior e hierarquicamente superior. Por exemplo, cita-se uma superintendência que se divide em delegacias, por exemplo. Estas, por sua vez, se dividem em secretarias e assim por diante. Nota-se assim que os órgãos compostos são constituídos de ramificações, sendo cada uma delas um centro de competência distinto e com atribuições diversas. Quando, no entanto, reúnem-se em todas as ramificações, temos a constituição de um órgão maior. Quanto à atuação funcional, pessoal, a gente está vendo aqui que é muito importante, então você que não assistiu as primeiras aulas, assista cada uma. Isso agora que ele falou de composto, de simples ou funcional, tem muito a ver com aquele assunto que a gente viu de centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Então, é muito importante você saber e entender antes o sentido de centralização, descentralização, concentração e desconcentração, para você entender isso que a gente está falando agora. Tá? Então, vou continuar com o assunto. Você, caso não tenha assistido as últimas aulas, assista, para depois assistir essa que a gente está passando, porque o assunto vai estar sendo passado progressivamente. É importante você ter noção dos termos, dos ensinamentos desde o início. Tá? Então, continuando. Quanto à atuação funcional, singulares são aqueles compostos de um único agente, ainda que os órgãos singulares possuam possuam função por um único agente, em geral o titular. Então, um exemplo: no desempenho de suas atribuições, o presidente da República conta com diversos agentes e servidores auxiliando no cumprimento de suas atividades. Isso não faz, contudo, com que o órgão presidente da República seja formado por diversas pessoas, mas sim apenas por uma delas, que é o seu titular e ocupante do cargo público. Então, repetindo, singulares são aqueles compostos de um único agente, ainda que os órgãos singulares possuam vários agentes auxiliares. Sua característica de singularidade é expressa pelo desenvolvimento de sua função por um único agente, em geral o titular.
E aqui ele cita, como eu acabei de ler, o exemplo da presidência da República. O presidente pode ter vários auxiliares, mas a função só pode ser feita diretamente por ele. Colegiados são compostos por mais de um agente com poder de decisão. Assim, as decisões que são levadas à análise dos órgãos colegiados apenas são decididas pela maioria das vontades dos agentes ocupantes. Tipo, por exemplo, pessoal, são os tribunais do Poder Judiciário. Tá bom? Então, espero que tenha ficado entendido. Eu vou passar para o próximo slide para falar para vocês, tá? Eu vou estar falando com vocês agora, pessoal, sobre a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai estar aprofundando o assunto de administração direta e também indireta. Então, fiquem atentos, tá? Participem, assistem todas as aulas. Aqui a gente falou um pouco mais, a gente olhou mais sobre a questão dos órgãos públicos, sobre a questão de atuação funcional, sobre a questão da estrutura e da questão da classificação, tá? Então, estudem todos os assuntos, procurem entender esse assunto de concentração, desconcentração, ter uma noção da Constituição Federal, dos entes federativos, muito importante, quais são os órgãos principais da administração direta, que é as autarquias, as fundações, as empresas de economia mista, fundações públicas, privadas, tá? Então, fiquem atentos às aulas, procurem absorver o conteúdo e estar preparado para a sua prova de concurso público, tá bom? Então fiquem com Deus e eu espero você, tá? Na próxima aula, na quinta e última desse nível 1 de direito administrativo, tá? Abraço para vocês, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem e chamem mais pessoas para participar deste curso, tá bom? Tchau, tchau.